Professor, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, e eu volto à entrevista do Bolsonaro nesse sentido. Ele fala de um jeito de que o Trump vê nele um espalhador de democracia pela América Latina, né? O professor Casarões esteve aqui antes de ontem e eu acho que fez uma provocação muito interessante sobre o que é a democracia trumpista, né? Então, esse sequestro do termo, do entendimento do que é democracia pelo trumpismo e que o Bolsonaro surfa, né, junto ali, mas como é que você imagina que vai ser a relação Trump e Lula, antes de pensarmos se Bolsonaro volta, elegível ou inelegível, com relação à Venezuela, por exemplo, a outros vizinhos aqui de América Latina, sabendo que os conceitos de democracia da centro-esquerda e do trumpismo são muito diferentes, né? Será que vai se ater uma relação meramente comercial? Vai haver uma tentativa de cooptar o sentido da palavra democracia? Como é que você imagina que vai ser isso? Olha, começando pela questão da democracia, né? Há realmente uma percepção completamente distinta do que seja democracia entre os vários populistas, pode ser de esquerda ou de direita, perfeitamente, né? E políticos normais do campo democrático, né? Então, é claro que quando a gente pega o Trump, pega o Maduro, podia ter pego o Chaves antes do Maduro, né? Eles têm uma concepção de democracia que, na realidade, democracia é governar por uma certa parcela da população, que é aquela parcela, né, que eles identificam como o seu povo verdadeiro, que corresponde a uma maioria, no entendimento deles, às vezes é uma maioria circunstancial de uma eleição, né, pode até ser uma maioria demográfica, dependendo da situação, e que se governa só para aqueles e o resto que se sujeite. Aliás, o Bolsonaro chegou a falar isso textualmente algumas vezes, né? Há um discurso particularmente famoso que ele faz na Paraíba, se não me equivoco, agora em 2017, quando ele diz que não tem esse papo de Estado laico, que o Brasil é um país cristão e que o Estado também será cristão e que a lei é feita para servir as maiorias e as minorias ou se adaptam ou desapareçam. Isso me faz sempre lembrar uma coisa que foi escrita por um filósofo e jurista muito importante, alemão lá do começo do século XX, Carl Schmitt, que acabou sendo ministro da Justiça do governo nacional socialista na Alemanha, governo nazista. E o Carl Schmitt tinha uma definição de democracia que era muito parecida com essa, né? Ele dizia que democracia era o governo para os homogêneos, que deve, se for o caso, excluir e até mesmo aniquilar o heterogêneo. É muito parecido com o que Bolsonaro disse aqui. Mas essa não é uma concepção só de Bolsonaro, é de Trump, né? Que já andou falando em inimigos internos. É a concepção do Hugo Chávez quando se referia aos opositores, que não eram verdadeiros patriotas, que eram traidores da pátria. Todos eles operam nesse registro. E aí, claro, que você tem um problema, porque, na realidade, a democracia propriamente dita, né? Pelo menos a democracia liberal, como a gente já conhece, que é a única que existe, diga-se de passagem, ela é universalista. Ela trata todos como iguais, ainda que você possa, claro, nas suas políticas públicas, priorizar um setor em detrimento do outro, porque você pode ter prioridades que são até têm que ser justificadas. Mas quando você diz que um setor simplesmente tem que se sujeitar aos outros, você está falando uma coisa muito diferente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, no que se refere aí às relações entre esses países, né? Eu acho que vão ser relações tensas. O Lula ainda contribuiu para botar mais um elemento nessa tensão quando ele resolveu, na semana da eleição, declarar preferência pela vitória da Kamala Harris, o que eu acho que é um erro. Acho que, na realidade, governantes não devem se pronunciar sobre preferências em relação a eleições em outros países, em nenhuma circunstância. É óbvio que o Lula preferiria a Kamala Harris e todo mundo sabe disso. Mas daí a ele falar isso, me parece que vai uma distância, contribuiu para tornar talvez ainda mais complicado uma relação que já não tenderia a ser tão fácil, né? Porque o Trump manteve ao longo do seu governo relações complicadas com governantes de outros países com os quais ele não enxergava grande afinidade. No caso da Venezuela, a gente está vivendo talvez um momento curioso, né? Em que a Venezuela se afasta do Brasil justamente no momento em que terá nos Estados Unidos um governo muito mais hostil ao regime venezuelano do que havia antes.
né? Então, se a coisa já não era fácil com os democratas, será mais complicada com os republicanos e com o trumpismo, não é qualquer republicano, né? Estamos falando da extrema-direita trumpista que, né, tomou de assalto o Partido Republicano. Nesse sentido, eu ainda eu tenho dúvidas, né, de como vai ser essa triangulação entre Brasil, Estados Unidos e Venezuela, porque a Venezuela fez questão de se colocar nessa posição desconfortável, né? Pode ter algum tipo de retaguarda chinesa, russa, do ponto de vista de fornecimento de armamento, de algum tipo de comércio, mas mesmo para isso há limites. Veja o que aconteceu no caso dos BRICS recentemente, quando o veto brasileiro foi acatado pelos outros países, e não teria como não ser. Né? Então, eu acho que na realidade é mais complicado desse ponto de vista o que vai acontecer com a Venezuela nos próximos anos, do que propriamente como é que o Brasil vai lidar efetivamente com essa situação, porque esse afastamento já estava de alguma forma consumado. Agora, acho que as relações do Brasil com os Estados Unidos, aí pensando nessa relação bilateral propriamente dita, claro, tenderão a ser muito mais focadas em questões de ordem comercial. Em outros âmbitos vai ser muito mais difícil ter qualquer tipo de cooperação. Questão ambiental esquece, né? A gente sabe como é que o Trump pensa isso. Mesmo a questão trabalhista, que tinha ocorrido uma aproximação nesse âmbito entre o Lula e o presidente Biden, porque eles têm afinidades nesse campo. Isso também deve desaparecer, né? Então, acho que vão ser relações que vão esfriar nesse campo, mas eu honestamente não enxergo ainda, pode ser que isso mude depois, mas nesse momento, espaço para propriamente uma relação que chegue a ser hostil. Eu acho que ela tende mais a ser uma relação gélida do que propriamente uma relação hostil.